Bom dia a todos os amigos, clientes da Moema. Nós estamos hoje junto com vocês, inicialmente pedindo desculpas no pequeno atraso, mas vamos fazer uma abordagem para a desmistificação do e-social. Meu nome é Jorge, sou da equipe da Moema, a formação eu sou engenheiro e advogado e atuo junto à equipe técnica da Moema. O e-social, inicialmente, causou um grande rebuliço entre os empresários, contadores, e nós temos hoje, na verdade, uma visão diferente disso, porque o e-social não nos criou obrigações diferentes, ele apenas associa a forma de envio. As obrigações, elas nos vêm do direito trabalhista e previdenciário, que anteriormente não eram cumpridas na sua plenitude, e que agora, se a gente não as cumprir, nós iremos criar o que é chamado de autodenúncia, com as devidas autuações correspondentes pelos itens não cumpridos. Então, nós vamos apresentar como que é, na verdade, o e-social hoje. Vamos desmistificar esse receio, esse medo. Vamos mostrar também que não vai trazer custo adicional ao cliente, ao contrário, vai causar, na verdade, uma economia, porque se forem autuados pelo descumprimento do que deixa de ser cumprido, os valores a serem pagos são muito maiores do que o próprio ônus de fazer o trabalho bem feito. Então, essa é a nossa missão, um bate-papo rapidinho, descontraído, e em outras oportunidades teremos a possibilidade de ampliar esse conhecimento. Aos nossos clientes da Moema, irão receber correspondências adicionais, mensagens, e-mails adicionais, que ajudarão em todo esse processo de implantação do e-social para suas empresas. Na Moema, nós estamos preparados para o e-social e seremos os facilitadores para que os nossos clientes possam efetivamente passar esse momento de implantação de forma mais amena e mais tranquila, para que não tenham dissabores lá na frente com relação a constrangimentos vindos de autuações ou até mesmo de processos administrativos ou judiciais vindo de ex-funcionários por terem algum direito penalizado pela empresa não ter cumprido as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Essa é a nossa missão, é uma horinha que vamos passar juntos e tenho certeza que vai ser de grande valia para todos. Muito obrigado pela presença, os que estão conosco, e vamos passar para a apresentação. Não tem entrando. Peço desculpas inicialmente. Na hora de fazer a transmissão, deu algum problema aqui. Estamos tentando restabelecer. Não tem entrando a imagem. Agora entrou para mim. Muito bem. O e-social, ele em si, nos veio através do decreto 8.373 de 2014. Esse decreto, como o próprio nome já diz, não tem o status de lei, é um decreto. Decreto este que, através de um ato de governo, ato isolado, passou a se encaixar dentro de todo o ordenamento jurídico que já existia. É importante que a gente saiba que, como decreto, ele se encaixa dentro de uma hierarquia legislativa que nós iremos conhecer daqui a pouquinho. Quando esse decreto entrou em vigor, em 2014, toda a legislação pertinente à legislação trabalhista, previdenciária, assim como a legislação fiscal, já existia. Não nos trouxe nenhuma obrigação nova,
apenas passou a compilar a forma de envio de todas essas obrigações, aproximadamente 15 obrigações, através de um programa único, que seria o programa do E-Social. Em 2017, nós tivemos a publicação de 2 leis trabalhistas novas, o trabalho temporário e a reforma trabalhista. Como a legislação do E-Social ele tem um status de decreto e não lei, isso obrigou a que o programa do governo, administrado pela Receita Federal, passasse a ter que sofrer uma alteração, para que pudesse recepcionar essas mudanças e esse novo ordenamento trabalhista. E isso ocorreu através da versão 2.4 do E-Social em setembro. Então, o que nós vemos é que o E-Social, por ter o status de decreto e não lei, ele terá que passar por adaptações, e elas sempre ocorrerão quando tenhamos mudanças na legislação, seja trabalhista, previdenciária ou tributária. Muito bem, nós vemos através da pirâmide de Kelsen, que faz parte do direito internacional, essa hierarquia das leis, onde a lei maior, a Constituição, já nos traz um direito à proteção ao trabalhador, nós veremos daqui a pouquinho, dentro das garantias sociais, ao trabalhador, trazendo a ele o direito ao trabalho seguro. Como decorrência da relação de trabalho, como leis ordinárias, nós temos a CLT, a Lei 6.514, bem como a Previdenciária, a Lei 8.213, com redação dada a alguns artigos ou parágrafos pelo Decreto 3.048 de 99, que é o regulamento previdenciário. Aqui nós temos o tônus da lei, realmente. E para regulamentar esse tônus da lei, é que nós temos as portarias ministeriais, hierarquicamente abaixo dela, nós temos as instruções técnicas, e nós temos também atos normativos ou instruções normativas do Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, nós temos o decreto do social, um intermediário entre a lei e as portarias e instruções normativas para regulamentação. Dentro do direito do trabalho, como um direito garantido aos trabalhadores, ao trabalho seguro, nós temos o artigo 7º combinado com o inciso 22º, que nos diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e observem que não fala empregados e sim trabalhadores, porque nas empresas nós temos os trabalhadores próprios, os terceirizados, além de outras que visem a melhoria da sua condição social, a redução do risco inerente ao trabalho por meio das normas de saúde, higiene e segurança. Ou seja, nos ambientes profissionais, nós temos os trabalhadores próprios e os terceirizados. Esses trabalhadores terceirizados também ficam sob a tutela da nossa responsabilidade com relação à segurança e à saúde destes, porque nós terceirizamos a atividade, a responsabilidade não é terceirizada. Como decorre de uma relação de trabalho, acaba nos trazendo um efeito na legislação de esfera inferior à Constituição, subordinada à Constituição. Nos traz o reflexo à CLT, através do capítulo 5º do título 2º, que são os artigos de segurança e saúde, acoplados ao todo o ordenamento trabalhista, e esses artigos nos dizem o que deve ser feito em termos de cumprir a obrigação do disposto no nosso ordenamento constitucional. E abaixo dele, nós temos as normas regulamentadoras, a 3214, que é uma norma que vai trazer a regulamentação dos artigos. Ou seja, esses artigos da CLT têm que ser operacionalizados na sua obrigação, segundo os requisitos das normas regulamentadoras. E assim nós vamos tendo a sequência em termos de proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores, atendendo o ordenamento constitucional de garantia pela redução dos riscos às normas de proteção à saúde, higiene e segurança. Observem que entre saúde e segurança nós temos a palavra higiene, uma vez que na portaria 3214, além de termos as normas de segurança e saúde, temos aquelas que dizem respeito às condições sociais para o trabalhador
se relacionar na sua atividade laboral junto ao seu empregador. Por exemplo, normas que nos obrigam a X vasos sanitários ou lavatórios para cada grupo de 10 funcionários. Assentos em vestiários para o trabalhador poder trocar de roupa. Enfim, é todo um ordenamento que se complementa. Não podemos esquecer que no próprio regulamento previdenciário, na Lei 8.213, onde no artigo 19 nos descreve, para fins legais, a conceituação do que tipifica o acidente do trabalho, por isso que é chamado de conceito legal, este texto legal faz a vocação à provocação da lesão corporal ou a perturbação funcional, até mesmo causar a morte em decorrência do acidente. A lesão corporal, o artigo 129. Perturbação funcional é um órgão que perdeu a sua função. É a lesão corporal de natureza grave. E a morte seria o artigo 121 do Código Penal. Ou seja, quando ocorre o acidente do trabalho em decorrência de não cumprimento das normas constitucionais e trabalhistas que garante ao trabalhador o trabalho seguro, o empregador ele pode ser responsabilizado, ele e seus prepostos, dentro da esfera penal, embora seja uma lei previdenciária, mas nos traz reflexos ao direito penal. Ainda, o caput dessa legislação, desse artigo 19, ele nos vem acompanhado. No parágrafo 1º, nos diz que a empresa é responsável por adotar e usar as medidas coletivas e individuais de proteção à segurança da saúde dos trabalhadores. Ou seja, não é opcional, é obrigatório. E a empresa faz isso através dos seus prepostos. Também no parágrafo 2º, nos diz que, se constituir contravenção penal, punível inicialmente com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e saúde, que é tratado pela higiene ocupacional, higiene do trabalho. Ou seja, quando nós deixamos de cumprir as normas de segurança e saúde, nós transformamos em contraventores penais. E diante da ocorrência da lesão corporal ou da morte do trabalhador, podemos ser indiciados e punidos na forma da lei como marginais. Não terá contemplação por parte da legislação e do juiz, do magistrado, diante da ocorrência. Então, cabe observar que, ao cumprirmos as normas de segurança e saúde, estamos investindo na própria segurança e saúde da organização, ou seja, investimos na nossa empresa e na empresa e daqueles que representam a empresa, que são os prepostos. Então, não é custo, é benefício, é investimento cumprir a lei. Além de trazermos ao trabalhador toda a proteção para que ele possa exercer os seus direitos, exercício este que se aplica no direito trabalhista e também para fins previdenciários. Ainda temos o parágrafo 3º que nos diz que é dever da empresa prestar as informações de maneira pormenorizada aos trabalhadores sobre os riscos da operação a executar ou de produtos que ele tenha que manipular. Ou seja, todos aqueles requisitos que nos vêm das normas regulamentadoras, no cumprimento da necessidade de treinar e capacitar, passa a ser também uma das obrigações que serão reportadas no E-Social, através da tabela 1045. Ou seja, a obrigação, quando não cumprida, ao reportar para o E-Social, iremos causar o que é chamado de autodenúncia. Com base na autodenúncia, nós podemos ser, inclusive, enquadrados na contravenção penal, não com base no artigo 129 ou 121, mas com relação ao artigo 132, expor a saúde e a vida de outro, nesse caso o trabalhador, a risco grave iminente. Isso pode dar até 14 meses de detenção. Muito bem, então nós vemos que cumprir 100% a normatização nos blinda da responsabilidade civil e criminal, quando digo civil, indenizatória, que através da Justiça do Trabalho se tramita, nos blinda de autuações que serão aplicadas pelo E-Social através das autodenúncias que iremos provocar ao passar as informações nas planilhas, através do programa da nossa livre escolha. E com isso, seremos réus confessos. Não caberá notificações, e sim autuações diretas. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão.
Nós temos que cumprir 100% o que a nova imagem é trazida pelo social de forma sistematizada, onde nós vamos reportar a gestão das ações de segurança e saúde, e não apenas ter os documentos, como era a cultura anteriormente, para apresentar aos fiscais no momento em que estivessem nos visitando. Agora, não existe mais a visitação presencial, só em alguns casos específicos que isso irá ocorrer. A fiscalização será feita de forma remota, mês a mês, em tempo real, conforme forem enviadas as informações que fazem parte da eventualidade ou daquelas obrigações mensais, a exemplo da GFIP ou a exemplo da folha de pagamento, a exemplo do afastamento temporário por ocorrência de um acidente laboral. Enfim, temos toda uma sistematização a reportar. Algumas são eventuais quando ocorrerem e outras estão sistematizadas mensalmente. O que é o e-social? A grande pergunta. O e-social, ele não nos trouxe nenhuma alteração na legislação, como já foi dito anteriormente, mas, na verdade, ele nos traz uma padronização, uma sistematização, com o envio dessas informações acessórias que antes já eram enviados parcialmente, agora de uma forma mais informativa. Né? Ao todo, nós temos 48 layouts, que são microdeclarações acessórias. Essas microdeclarações independentes são cruzadas e elas são elaboradas com base em 29 tabelas, através de códigos de informação do que nós fazemos e do que nós não fazemos e que era obrigatório fazer. Por isso que nos gera autodenúncias. E é fonte primária de informação. A própria empresa que estará informando ao ente fiscalizador. Nos traz uma mudança no relacionamento entre os empregadores com o governo, os empregadores com os trabalhadores, o governo com os trabalhadores. Porque através dessa figura do social, passa a ser tipificado também nexo causal acidentário de adoecimento dos trabalhadores. Essa informação será usada pelos médicos peritos da Previdência, que terão acesso pleno e restrito a todas as informações do social, para a tipificação do que o trabalhador faz dentro da empresa, dentro daquele ambiente, dentro daquele grupo homogêneo, e o efetivo fator que o levou para a perícia, ou seja, os sintomas que estão sendo avaliados para a tipificação do nexo causal. Ao mesmo tempo, para o governo, para os entes fiscalizadores, cada um na sua esfera de competência, ele irá trazer um poder maior fiscal e também de autuação, uma vez que teremos as autoconfissões, as autodenúncias. Então, o governo terá um poder de fiscalização mais operante sem estar fisicamente presente dentro da empresa. O e-social não é apenas mais uma obrigação acessória que o governo nos traz. Na verdade, ele é parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital. Ele é parte integrante de um conjunto mais amplo. Esse Sistema Público de Escrituração Digital, ele já foi iniciado pela parte fiscal, a exemplo da nota fiscal eletrônica. E as obrigações fiscais que já estão sistematizadas dentro desse Sistema Público de Escrituração Digital, agora passam a ser completadas pelos eventos das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, muita gente acha que o e-social não vai pegar, não vai dar certo, o e-social vai acabar, não irá acontecer. Estão enganados, porque é uma parcela da engrenagem do Sistema Público de Escrituração Digital. E ele não é um programa de presidente ou de um partido, ele é um programa de Estado. No Brasil, desde 2008, o próprio sistema de fiscalização já andou pesquisando internacionalmente modelos de países de primeiro mundo, e aí adaptaram, dentro da sistematização de pesquisa que eles fizeram, adaptaram a nossa realidade, nossa versão tupiniquim, podemos dizer assim, uma vez que aqui nós temos dispositivos legais que não tem em outros países.
A exemplo, a figura da aposentadoria especial ou ainda do pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade. É uma cultura nossa que faz parte do nosso ordenamento, mas aí adaptada à nossa figura, à nossa cultura, ao nosso ordenamento jurídico, o E-Social é a fase final da implantação desse macrosistema público de escrituração digital. Então, ele veio para ficar. Quem aposta com que ele não será implantado está enganado. O governo tem tido bastante tolerância, espaçando o tempo, postergando datas, mas ele já está implantado para as empresas do primeiro grupo. E agora faltam as demais. Não tem retorno. Veio efetivamente para ficar. Bom, pela sua complexidade, como já foi dito, são 48 microdeclarações independentes. Cada um dos layouts é uma microdeclaração, que entre si serão cruzados, por isso se interligam. 60% dessas informações, das 48 microdeclarações, nos vêm de informações de RHDP, e 40% nos vêm do cumprimento da legislação de segurança e medicina do trabalho. Elas estão fundamentadas em 29 tabelas. Só que essas 48 microdeclarações, elas estarão sendo cruzadas em tempo real. Todos os eventos de RH com os eventos de SST. Não pode gerar divergência, porque senão irá nos gerar o bloqueio, o travamento do envio de outros layouts para o governo. Isso fará com que a empresa perca prazo para impressão das guias de recolhimento de impostos e tributos devidos, até que não regularize a situação. Além do fato de poder gerar multas, ainda nós teremos, pelo travamento do fornecimento das guias, poderá ocorrer mais um problema adicional, que perderemos os prazos de recolhimento, e aí nós teremos que recolher o tributo com multa também. Então, nós não podemos, né, deixar de cumprir, e ainda nós temos que cumprir de forma organizada, para que as informações de RH com as de segurança e medicina, ao serem cruzadas, não criem divergências. É preciso ter realmente toda uma estratégia preparada, um programa adequado, um canal de comunicação permanente com os clientes, e apenas isso que irá nos trazer a garantia para que a gente não seja autuado, as empresas não sejam autuadas. O envio dos dados inspira cuidado? Sim, claro. Vai ser cruzadas as informações e irá nos gerar divergências, com os reflexos já citados. Bom, então os dados devem ser enviados primeiro com qualidade técnica. Não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que estar atualizado e em tempo real. Se eu faço uma movimentação de um trabalhador e eu não informar isso ao E-Social e praticar o ordenamento jurídico na regra que a lei me estabelece, eu irei criar autodenúncia. Jorge, me dá um exemplo. Nós temos nas empresas a figura do ajudante geral. Se eu fiz um exame admissional para ele trabalhar como ajudante geral no almoxerifado, e por um mês ele irá cobrir férias na pintura, esse ajudante geral, ele vai ter que passar por um exame de mudança de função. Para quê? Para saber se ele está apto para nova exposição. E se eu não fizer isso, o que irá ocorrer? O RH não poderá, naquele mês, pagar o adicional de salubridade, porque senão, ao cruzar o evento de remuneração com a exposição do trabalhador na segurança e na medicina dentro do ambiente de risco, irá criar divergência do travamento do sistema. Através desse exemplo bem simples, a gente percebe que hoje tem que ser feito tudo de forma sistematizada, de forma correta, onde a segurança e a medicina em tempo real vai ter que estar atualizando os programas e os laudos para que possamos fazer a transcrição fiel ao E-Social e, com isso, o RH também possa sistematizar, travado também, casado com as obrigações de SST, os seus eventos informados de forma adequada. Ao mesmo tempo, além de ter essa qualidade técnica, tem que ser feito dentro dos regramentos do ordenamento jurídico
em vigência. E também tem que atender à tempestividade, ou seja, prazos corretos. Não podemos perder os prazos. Só esses cuidados é que efetivamente impedirão as autuações das empresas, dos empregadores. Bom, como vai ser feito o envio? Podemos dividir os eventos do E-Social em 3 momentos específicos e um quarto mais destinado à Receita Federal do Brasil. Primeiro momento, envio dos cadastros iniciais, que se dará através dos arquivos dos cadastros de empregador, envio de tabelas públicas, horários, cargos, envio dos cadastros iniciais dos trabalhadores e estagiários. No segundo momento, nós temos a atualização do registro dos eventos trabalhistas. Isso se dará através dos eventos não periódicos, que são os chamados, como já citei, aleatórios. Eles devem ser enviados à medida que forem ocorrendo. Por exemplo, a emissão de admissões, desligamentos, comunicados de acidentes do trabalho, afastamentos temporários, alterações cadastrais ou alterações contratuais. No terceiro momento, nós temos aqueles eventos mensais, os periódicos. Eles, regra geral, estão ligados às questões remuneratórias, às questões de contribuições sindicais, a fechamentos de folha, pagamentos e rendimentos do trabalho, dentre outros. Esses eventos mensais, eles são sistematizados. Num quarto momento, nós temos aqueles ligados às declarações para retenções das informações fiscais. A exemplo da declaração de débitos e créditos tributários federais e declaração de retenções de informações fiscais. Se usarmos um cronograma que nos é mostrado, um gráfico, fonte do próprio Comitê Gestor do E-Social, ficaria aproximadamente como apresentamos a vocês. Inicialmente, informações do empregador, num segundo momento, os eventos de tabela, num terceiro momento, o cadastramento inicial dos vínculos, num quarto momento, os eventos não periódicos, os aleatórios, e, por fim, os eventos periódicos. Lembrando que em E-Social nós teremos 2 momentos. As fases de implantação, que nós veremos o calendário está dividido em 6 etapas, e após vencer a fase de implantação, nós teremos a manutenção das informações, já com o programa implantado nacionalmente para todos os empregadores. Muito bem. Qual é o objetivo do E-Social? Estabelecer uma forma única para a prestação das informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais. E essa integralização se vem através de ações do próprio social ou nos vem também do próprio REINF, que vai alimentar o sistema informatizado federal. Ele vem substituir, de forma gradual, aquelas 15 obrigações acessórias que já tínhamos, a exemplo do CAGED, a RAIS, CEFIP, DIF, registros, carteira profissional eletrônica, emissão da CAT, emissão dos PTPs, entre outras obrigações acessórias que hoje são enviadas de forma individual. Nos traz a possibilidade de reduzir as redundâncias das informações. Se num primeiro momento, para alimentar e podermos implantar o sistema, temos uma demanda maior para poder atender às obrigações de alimentar as informações da E-Social, isso talvez nos traga uma carga inicial. Depois de implantado, teremos mão de obra ociosa, porque o que antes era ser necessário por uma equipe de 10 profissionais para alimentar o sistema de forma individualizada, com a metade desses profissionais, a empresa conseguirá fazer a manutenção da informação. Porque o E-Social implantado, eu apenas irei comunicando as atualizações. Eu não terei o retrabalho, a redundância das informações enviadas mês a mês. Então, isso irá me enxugar posteriormente esse ônus que nos vem da folha de pagamento. Também nos traz a possibilidade de garantir os direitos aos trabalhadores, pelo cumprimento da lei, por todos os empregadores. Por quê? Estará acompanhando de perto todas as informações do E-Social. O próprio trabalhador poderá ser o fiscal. Ele terá acesso às informações. De que forma? Ele acessará a sua página dentro do processo
de relação que ele tem com o seu empregador, para poder acessar seu Lerite, poder acessar seu PPP em tempo real, saber se está sendo recolhidas as guias do GFIP, do Fundo de Garantia, saber se o que está sendo descontado de previdência ele efetivamente foi pago, recolhido pela empresa ou não, pelo empregador. Ou seja, ele poderá fiscalizar também as obrigações naquilo que diz respeito a um direito dele como trabalhador. E ainda trará a simplificação no cumprimento das obrigações pelos empregadores, reduzindo também o seu custo, e, segundo o governo, isso irá diminuir a informalidade, trará facilidades para que outras empresas, principalmente aqueles que hoje trabalham na informalidade, possam ter seus direitos garantidos e, de uma forma menos onerosa, mais simples, possam também entrar na formalidade e se enganjarem a esse sistema, principalmente previdenciário. Bom, quem está obrigado a cumprir o E-Social? Todas as empresas ou equiparadas a empresas, a exemplo de cooperativas, órgãos gestores de mão de obra, as micro e pequenas empresas individuais que tenham empregados, o empregador, pessoa física, profissional autônomo que pode ter um empregado como subordinado, ao empregador doméstico, e diga-se de passagem com esse social, iniciamos pelo empregador doméstico. Os domésticos são os que inauguraram, já estão há alguns anos dentro do sistema de social, já de forma sistematizada, e pela primeira vez também os órgãos públicos, ou seja, não é exceção, é para todos. O calendário atual nos vem da versão 2.501 do E-Social. Ele, em vez de termos 3 grupos, passamos a ter um 4º grupo de enquadramento, e em 6 etapas, e não 5, como na sua origem, já passa a sistematizar estas obrigações. É importante que se diga que esses prazos, eles não podem e não devem ser deixados de cumprir, porque se a gente não entrar no prazo correto no envio das informações, não poderemos usar benefícios fiscais. A exemplo da compensação cruzada. Se eu tenho crédito tributário trabalhista, não poderei usar para fins previdenciários ou Receita Federal e vice-versa. Ao mesmo tempo, os eventos de segurança e saúde, a partir do dia 18 de março, os eventos testes, já estará disponível para todas as empresas e empregadores. É importante também salientar que, embora que o último prazo de envio, a última etapa, seja dos eventos de segurança e saúde, ao enviarmos esses eventos, eles não poderão conflitar com a 4ª e 5ª etapa, que são as informações de RH, né? Aliás, já começa desde a 3ª, a folha de pagamento. Nós temos a folha de pagamento, que se tiver que pagar adicional de insalubridade, ele tem que estar fundamentado nos laudos, laudo de insalubridade e periculosidade. Nós temos a GFIP, que através dela se faz o recolhimento do FAI, e terá a ser cruzado com o LTCAT previdenciário. Enfim, nós temos a substituição da própria GFIP na 5ª etapa. Então, o RH, já a partir da 3ª etapa, começa a gerar eventos que irão ser cruzados posteriormente com os eventos de SST para ver se são coerentes e se não criam divergências. Então, até o momento do envio da folha de pagamento e das demais obrigações de RH, nós já temos que ter nas empresas preparados todos os programas e laudos com qualidade para poder sustentar o RH no envio dessas obrigações trabalhistas e previdenciárias, para que quando nós enviemos, já na etapa de implantação das obrigações de segurança e saúde, nós tenhamos coerência e não nos crie as divergências. Caso venha criar divergências, além da possibilidade de autuações, ainda irá trazer para o RH obrigações acessórias, através das correções mês a mês. Então, terá que retroceder no tempo e fazer envio ao E-Social de correções enviadas anteriormente no tempo certo, para que possa ser regularizadas as informações e acabe com as divergências geradas no momento do cruzamento das informações.
Então, é importante que, para evitar esse retrabalho, isso nos traz um ônus adicional, além da perda de tempo e também o custo que isso irá gerar. É importante que já, a partir da terceira etapa, a geração da folha de pagamento já sistematizada através do próprio social, que as obrigações de programas, as obrigações de laudos trabalhistas e previdenciários, e também toda a parte de treinamentos já esteja operacionalizado e cumprido com qualidade. E se não tiver qualidade, não estiver operacionalizado, que já esteja sendo finalizado, mas trabalhado de forma muito bem elaborada e não simplesmente como se costumava fazer no passado, para sistematizar apenas o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje não pode mais, tem que ser muito bem tratada a informação para cumprir essas obrigações e não causar impactos, nem para as consultorias ou os profissionais que fazem os trabalhos, que pode gerar o desdobramento da responsabilização, até criminal, bem como da empresa, né, com relação a essas obrigações, e arcar com o ônus das autuações e também outras formas de onerar a empresa, né, com despesas judiciais, gastos advocatícios, entre outros. Muito bem, estes são os órgãos envolvidos no E-Social: Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional de Seguro Social e a Receita Federal. A Receita Federal, na verdade, é quem orquestra o E-Social. Se comparássemos uma orquestra, todos são músicos, mas a Receita Federal é o maestro que tem a batuta na mão. É um programa fiscal, é um programa de Receita Federal, embora que ele organiza de forma sistematizada todas as obrigações dentro do conjunto e com todo o aval e todo um planejamento envolvendo os demais ministérios. Acessoriamente, nós temos o Conselho Curador da Caixa Econômica Federal para efeitos do Fundo de Garantia por conta da GFIP. Muito bem. Todos os sistemas hoje usados nas empresas que fazem um RR através deles, e segundo o Comitê Gestor, passam de 300 programas diferentes, precisando ser alterados em função do social. Hoje são 48, na verdade, tipos de layouts diferentes. Prevê a Receita Federal uma alta na arrecadação. O cenário atual é enviar essas 15 obrigações acessórias de forma independente. O cenário proposto é que tudo isso seja feito de uma forma de uma gestão compartilhada. Cada empresa, através da social, envia, a Receita Federal recepciona, trata as informações e distribui na esfera das suas competências para cada órgão de governo, mas de forma compartilhada. Lembrando que o médico perito da Previdência terá acesso a 100% das informações. E também os tribunais, nos diversos ramos de direito e nas diversas instâncias, terão acesso às informações vindas do E-Social e do RENF. Então, isso irá permitir que os juízes, ministros ou desembargadores em segunda instância possam vir, com as próprias informações geradas pelo empregador, possam vir a formar as suas convicções e estabelecer as suas sentenças. Bom, mais uma vez vemos que foi criada uma nova relação entre empregadores, empregados e governo. Como que funciona? O ambiente nacional será responsável pela recepção dos trabalhos mandados e enviados dentro do social pelas empresas, fará o tratamento, realizará os arquivos e disponibilizará para as diversas empresas. Isso se faz através da qualificação dos cadastros. Essa qualificação de cadastros é enviada através da empresa, se forma um banco nacional desses dados dentro do SPED. A extração pelo trabalhador poderá ser feita de maneira online e o trabalhador, para acessar sua página e as informações, usará suas informações que o identificam nesse sistema, através do número do CPF e o NIS, o número de PIS-PASEP,
mais a data de nascimento. Cruzando essas três informações, ela acessará a sua página e poderá ter disponível todas as informações dentro da relação que ele tem com o seu empregador. Bom, dentro dessa nova sistematização do social, nos obriga a uma gestão dos processos de forma adequada. O E-Social passa a exigir uma qualificação maior e uma maior habilidade dos profissionais em segurança e saúde e também dos serviços ofertados pelas consultorias na área de segurança e medicina ocupacional. Os velhos trabalhos feitos sem qualidade técnica, meramente papel, eles vão expor as empresas que serão autuadas e responsabilizadas na forma da lei. Bom, diante da cultura que nós tínhamos e a que se torna necessária, nós vamos verificar uma necessidade de adequação nos nossos hábitos. A legislação não mudou pelo E-Social. Porém, houve a necessidade, ou está sendo gerada a necessidade, de uma gestão diferenciada no cumprimento das normas. Da forma como nós estávamos acostumados, da forma como temos que agir agora, para não gerar as autodenúncias. Isso também trará para nós, nas organizações e nos profissionais, a necessidade de uma mudança na cultura. Todos nós, sem distinção, consultores, prestadores de serviço, profissionais de SST, empregadores, dentro das empresas, os encarregados, gerentes e diretores, o próprio trabalhador vai ter que mudar a cultura. Certas coisas que no passado eram práticas não poderemos mais praticar. Exemplo, o trabalhador que de férias de um dia para o outro. Na sexta-feira chega, chefe, dá para me pôr de férias a partir de segunda-feira? Não pode mais. Chefe, dá para me mandar embora e eu continuo trabalhando, recebendo seguro-desemprego, fico 3 meses sem registro, depois o senhor me registra de novo? Estou precisando fazer um puxadinho para meu filho, para minha filha que vai casar, preciso trocar o carro. Se eu liberar esse dinheiro, vai me ajudar? Não vai poder mais, porque através do próprio social tipifica o nexo causal. E se ele se acidentar nesse período que estiver sem registro? E se as obrigações trabalhistas e previdenciárias, a exemplo da parte de medicina ocupacional, a parte dos treinamentos, a exemplo da parte de proteção vinda dos programas, não estiverem sendo cumpridas nesse período, ele se acidentar ou adoecer? Irá responsabilizar grandemente o empregador, então não pode mais ser praticado. Então, a mudança cultural e de gestão passa a ser uma necessidade para todos os envolvidos, inclusive o trabalhador. Muito bem, esse macro impacto realmente vai trazer um período de adaptação, para a qual a Moema está preparado para ajudar os seus clientes. Nós temos toda uma infraestrutura, temos uma equipe técnica qualificada que poderá ajudar a mediar isso através de treinamentos, através de palestras dentro da empresa para os funcionários, visitas técnicas. Então, a Moema está 100% já preparada para o social e poder operacionalizar toda essa sistematização na mudança da gestão e na mudança cultural. Então, mudança de hábitos é uma palavra-chave. No E-Social não basta ter documentos, nós temos que fazer a gestão das obrigações. Se não tivermos a gestão, nós iremos criar as autodenúncias pelo não cumprimento das obrigações que nos vêm dos programas, que nos vêm dos laudos, que nos vêm também da parte de treinamento e capacitação, como um processo de educação continuada ao trabalhador, para criar a cultura prevencionista. Então, a mudança de hábito é uma das facetas de implantação do E-Social. Estamos preparados para ajudar nessa mudança também. Muito bem, dentro dos eventos de segurança e medicina no trabalho, vamos conhecer aqueles que estão diretamente envolvidos no E-Social e que não podem deixar de ser cumpridos. Primeiro, o evento 1060. Em que consiste o evento 1060? É a criação dos ambientes para que nós possamos inserir em cada um destes os grupos homogêneos de exposição dos trabalhadores, segundo as atividades que eles desenvolvem no setor
e mesmo dentro do mesmo setor, a forma de exposição que poderemos criar dentro desse ambiente várias raízes, segundo as funções que cada um desempenha, de forma direta ou indiretamente expostos a determinados riscos, que têm que ser gerenciados de forma individualizada, tanto para a medicina como para a segurança do trabalho. Esse ambiente será cruzado com o 2240, que nós iremos falar daqui a pouquinho. Podemos até adiantar. O 2240, ele trata da inclusão das informações referente a tudo aquilo que o trabalhador realiza de forma exposta a riscos nocivos à sua saúde e integridade física, aos agentes de risco. Também a forma que a empresa usa para poder gerenciar estes riscos. Também está incluso nesse evento a parte de equipamentos de proteção individual e coletiva que a empresa adota para garantir o direito constitucional ao trabalho seguro. Nós temos, voltando, retrocedendo, o evento 2210, e quando ocorrer eventualmente um acidente, ele deverá ser reportado, cruzado com as informações dos eventos 1060, 2240 e 2245. Informações estas que serão usadas pelo médico perito previdenciário para saber se existe ou não um nexo causal. Caso o médico perito constate que não tem nexo causal, ele poderá gerar denúncias ao Ministério Público do Trabalho e à Delegacia Regional do Trabalho para que audite presencialmente a empresa para ver no que a empresa está falhando. No ano passado, em 2018, no primeiro quadrimestre, foram aplicadas 37 mil multas às empresas que tiveram acidentes e as autuações foram em decorrência de que, por conta do acidente, ficou tipificado que a empresa não cumpriu obrigações. Então, além de ter o acidente ser penalizado com FAP maior, alíquota adicional, ainda foram autuadas pelo que deixaram de cumprir, pelo simples fato de ter tido acidente. No E-Social, isso será sistematizado, não teremos a presença do auditor. Será cruzado pelas informações para ver onde erramos. E onde nós erramos, seremos autuados, além de penalizados com FAP maior. Nós temos o evento 2220, que é de monitoramento da saúde do trabalhador. Ele será cruzado com o evento 1060, da segurança do trabalho e do RH, que se inicia o evento 1060 pelo RH, e também com o evento 2240, que nos vem de todas as informações da parte de engenharia de segurança. Nós temos o evento 2245, treinamentos e capacitações. Estas são as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Porém, por uma mudança recente no E-Social, nós tivemos a publicação de um evento novo que apresento agora, que é o evento 2221, que, embora não seja um evento de segurança e medicina do trabalho, que é o exame toxicológico, ele é administrado pela medicina. Então, ele é um evento E-Social, fora da obrigação trabalhista, já que é uma obrigação de trânsito, legislação de trânsito, mas ele é gerido, ele é administrado pela medicina ocupacional também. Muito bem. O que preciso ter para poder atender às obrigações trabalhistas e previdenciárias do E-Social e que serão cruzadas pelo sistema de governo? Então, nós temos que ter um PPRA e um PCMSO. Esses dois programas servirão de base informativa para a inclusão dos trabalhadores dentro dos ambientes das tabelas do evento 1060, com a inclusão da exposição das condições ambientais e fatores de risco aos quais os trabalhadores estão expostos. Então, PPRA e PCMSO tem que ter e tem que ser atualizado em tempo real, não é uma vez ao ano, mas em tempo real para poder enviar ao E-Social toda e qualquer alteração que possa ser evidenciado através dos documentos. Uma vez que nós não copiamos e enviamos ao E-Social os nossos programas e órgãos, nós temos que extrair deles as informações.
E a ordem social se aplica a mesma obrigação que nós temos no perfil profissiográfico previdenciário. Se nós formos olhar no PPP, a quarta subseção, que é o termo de declaração, dizemos e assinamos que as informações são verdadeiras e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais, do monitoramento biológico, e que é do nosso conhecimento que informações falsas tipificam o artigo 297 do Código Penal, falsidade biológica, e podemos ser enquadrados penalmente e podemos ser sentenciados a 5 anos de detenção. Então, nós temos que ter a documentação para evidenciação. Mandamos a informação extraída dos programas e laudos, mas a qualquer momento pode ser pedida a apresentação, inclusive de anos retroativos. E se nós não tivermos, podemos ser indiciados, além de enquadrados nas penalidades de autuação. O que mais que nós precisamos? Os laudos. Para fins trabalhistas, nós temos que ter o laudo de insalubridade e periculosidade, e para efeitos previdenciários, o LTCAT. É importante que se diga que o LTCAT, muitas vezes, é vendido por maus profissionais ou por consultorias que não têm acompanhado as mudanças da legislação de forma antiética. Por exemplo, apresentam o LTCAT para fins trabalhistas. O LTCAT trabalhista deixou de existir em 1992 pela portaria 5 do Ministério do Trabalho. Era antiga NR9, de 78 até 92. O LTCAT trabalhista, há mais de 2 décadas que deixou de existir. E ainda tem consultorias que vendem barato, mas não é serviço técnico, é papel sem qualidade, que não é social, vai gerar grande desamor às empresas. Vai ser uma economia errada, uma economia, desculpe o termo, burra. Quando eu compro mal, eu pago 2 vezes e ainda sofro as penalidades. Então, o laudo de insalubridade e periculosidade vai me servir para poder alimentar, sustentar a folha de pagamento, além de cumprir a obrigação de segurança e medicina, vai me sustentar para que a folha possa gerar o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, fundamentada nos laudos, como nos traz a obrigação do artigo 195 da CLT, que nos diz que a insalubridade será caracterizada e classificada. O que significa caracterizar? Que eu tenho o que eu não tenho. E se eu tiver, eu tenho que classificar. Ou seja, um laudo obrigatório para todo empregador, até para dizer que não existe a exposição insalubre. E o LTCAT, a mesma forma. Temos que atender a Instrução Normativa 77, o artigo 261, que nos diz que, para efeitos de elaboração do perfil profissiográfico e para efeitos da geração da GFIP, o RH também precisa ter o LTCAT para efeitos do cumprimento da obrigação previdenciária. Então, o LTCAT também tem que ser muito bem feito, porque o LTCAT tem técnica de avaliação diferente do laudo de insalubridade, usa metodologia diferente, formulação diferente. O que tem de igual é o parâmetro de exposição. Então, eu fazer um laudo com a mesma informação geral do LTCAT está errado. Esse LTCAT estará errado. E 99% dos LTCATs que estão sendo elaborados pelas consultorias e pelos engenheiros ou médicos do trabalho trazem esse erro embutido, por desconhecimento da aplicação da legislação previdenciária. Isso irá expor os clientes. Na Moema, nós fazemos como deve ser feito, da forma correta. Bom, a junção do PPRA mais o PCMSO, que são os programas, mais a junção dos laudos, isso irá ser usado para a tipificação do nexo causal, inclusive para a gestão da SAT, FAP, RAT, NETEP. É importante que a gente tenha essa compreensão. Só que, com relação aos laudos, nós ainda temos mais uma obrigação que eu não incluí aqui, mas que eu não posso deixar de incluir, que é a análise ergonômica do trabalho. Essa análise ergonômica do trabalho, para efeitos do Ministério do Trabalho, ele tem o status de laudo. Então, ele tem que ser elaborado
obriga que seja feito por um profissional de nível superior e pós-graduado, obriga que essa análise ergonômica do trabalho tenha uma avaliação, não de apenas dizer que é NR17 como um termo de declaração, justificando que está sendo cumprido, mas que sim seja reportado os postos de trabalho de forma adequada, quando precisar recomendações de adequação dos postos que não atendam à necessidade apregoada pela legislação. Então, com o status de laudo, nós temos também a análise econômica do trabalho. E isso está previsto na tabela 23, que deve ser considerado também. Muito bem, aí nós temos, para finalização, para preenchimento do layout 2245, os treinamentos e capacitações obrigatórios que nos vêm das diversas normas regulamentadoras, de acordo com a exposição dos trabalhadores e as atividades que se desenvolvem dentro das empresas. É importante que se tenha a compreensão que treinamento é parte de mais de 10% das possíveis autuações que irão vir dentro do social a serem aplicadas pelo seu descumprimento. Não podemos deixar a parte de treinamentos de lado e reportar adequadamente também. E os treinamentos feitos com qualidade técnica. Sabemos que tem consultoria que vende certificados sem dar o treinamento, ou seja, venda de papel e não serviços técnicos. A empresa ficará exposta e irá receber os devidos enquadramentos, inclusive de falsidade ideológica, e poderá responder criminalmente na forma da lei, tanto quem emitiu o certificado como quem comprou esse certificado. Bom, a tabela 23 é a base, juntamente com a tabela 28, é a base do evento de segurança do trabalho 2240. Ela está dividida em diversos agentes que nós vamos rapidamente ver um resumo. Os agentes físicos, que são todos aqueles que fazem parte do campo das ciências da física, divididos em 21 códigos. De onde serão extraídos? Do PPRA e dos laudos. Laudo de insalubridade estará incluso junto com o PPRA. Temos os químicos, 786 códigos de enquadramento. De onde queremos extrair? Do PPRA e do laudo de insalubridade. Nós temos os agentes biológicos, 2 códigos de enquadramento. De onde será extraída essa informação? Do PPRA e do laudo de insalubridade. Nós temos os ergonômicos, de onde será extraído esses 5 subclasses, 5 subgrupos, da análise ergonômica de trabalho. Por isso que eu disse que é indispensável o seu enfoque e a sua elaboração, porque seremos enquadrados se não cumprirmos esses requisitos de informação. Então, nós temos que ter ele, segundo o Ministério do Trabalho, ele tem um status de laudo. Nós temos os riscos mecânicos, com 29 códigos, que nos virão dos diversos programas de laudos, principalmente do PPRA. Nós temos a periculosidade, que nos virá do laudo de insalubridade e periculosidade, com um código de enquadramento para fundamentar o pagamento correspondente. Nós temos os agentes penosos, que existiam e foram excluídos, muito sabiamente pelo Grupo Gestor de Social, porque a penosidade não foi regulamentada até o dia de hoje. Antes tínhamos 4 códigos e foi excluído. Nós temos associação de fatores. Essa associação de fatores é segundo o anexo 4 do Regulamento Previdenciário, Decreto 3.048. De onde que nós vamos extrair esses códigos de enquadramento? Nós temos que extrair esse código de enquadramento, que é um único código, justamente do LTCAT, que esteja bem elaborado, uma vez que o LTCAT se destina para esse fim, fins previdenciários. Nós temos um único código para outros fatores de risco, que ele se destina única e exclusivamente para a umidade, atividades que expõem os trabalhadores à umidade. E, por último, nós temos ausência de fatores. Código esse que nunca será usado, porque até para atividades administrativas nós temos os agentes ergonômicos em 5 subclasses a reportar. Então, um código que foi criado só para dizer que não se deu a oportunidade, mas impossivelmente poderá ser usado em decorrência que até para atividades administrativas nós temos os agentes ergonômicos a reportar. Muito bem, o E-Social vai exigir que as normas regulamentadoras passem a ser cumpridas
de forma mais criteriosa e com mais informações reais, precisas, dentro dos prazos e atualizadas em tempo real. Ou seja, nós teremos que fazer a gestão e não apenas a documentação de tempos em tempos para apresentar caso o fiscal nos audite. Nós temos que efetivamente fazer a gestão no cumprimento e documentando conforme as ocorrências forem acontecendo. Apenas isso é que trará garantia aos clientes, às empresas, para que possam se isentar das responsabilidades e possam se isentar das autuações. Nós agradecemos muito a atenção de vocês, esperamos, em outros momentos, podermos complementar esta abordagem. A Moema fica à disposição, plenamente preparada para poder acessá-los, para poder esclarecer dúvidas, para poder ajudá-los nesse processo de entrada, de ingresso ao E-Social e depois na manutenção vencida as 6 etapas. Contem conosco, um forte abraço a todos e uma boa semana. Interrompi a transmissão. Beleza? Deu 1h05. Tudo bem? Aí, não? Interromper.